fazer um breve resumo do livro de Números. Vamos fazer um resumo do livro de e depois vamos dar início ao livro de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia, né? De Gênesis a Deuteronômio foram escritos pelo próprio Moisés, né? E antes de entrar na Terra Prometida, a gente sabe que Moisés morreu, mas ficou Josué e Caleb, que deu continuidade à sua obra, né? Sua escrita. Então você em casa, que está nos escutando, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, né? Ou digo, no livro de Números, que vamos fazer o resumo geral, certo? Negócio de 5 minutos, e depois a gente vai entrar para o livro de Deuteronômio. A gente vê que o livro de Números, ele falou justamente do início do que a gente já estudou, né? Do censo que foi feito por 2 vezes o censo. Então, o livro de Números foi o livro onde Moisés destinou a lei, a tábua da lei, e dividiu as tribos, 16 números, né? Em 16 tribos, acima de 50 e até 40, de 40 acima de 50. E depois, pelo caminho, as gerações foram ficando, morrendo, e surgindo novas gerações. E aí teve o segundo censo, né? E foi também separado por 12 tribos, onde entraram na Terra Prometida, onde tiveram as terras divididas. Tudo isso está constando no livro de Números, e que a gente estudou durante toda a semana, né? E agora a gente vai partir para o livro de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio, que é o último livro, é o quinto livro da Bíblia, né? Livros históricos, né? Então a gente abre a sua Bíblia em Deuteronômio e a gente vai começar a trabalhar nesta manhã. Deuteronômio é um livro bíblico que contém os discursos finais de Moisés ao povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida. Ele funciona como uma revisão e expansão da lei, relembrando os mandamentos e a história do povo no deserto, com o objetivo de preparar os israelitas para a vida na nova terra. Deuteronômio ocorre no final da jornada de 40 anos dos israelitas no deserto, após a saída do Egito. Qual o propósito? Moisés, antes de morrer, exorta o povo a obedecer aos mandamentos de Deus, demonstrando amor e compromisso com Ele. O conteúdo do livro, o livro repete a lei, os 10 mandamentos e outras leis, enfatiza a importância da obediência, relembra a fidelidade de Deus e profetiza as bênçãos e as maldições que virão dependendo da fidelidade do povo. Principais temas: obediência, fidelidade a Deus e amor, e escolha entre bênçãos e maldições, e a importância de ensinar a lei às futuras gerações. A estrutura desse livro pode ser dividida em 3 discursos principais de Moisés: um discurso introdutório, um discurso central com releitura da lei e um discurso final sobre a morte de Moisés. A explicação da lei. Deuteronômio não é uma nova lei,
mas uma reinterpretação e aplicação dos mandamentos já dados no Sinai, com foco na vida prática na terra prometida, chamada a obediência. O livro enfatiza que a obediência aos mandamentos de Deus é essencial para a vida próspera e abençoada na nova terra e para manter a aliança com Deus. Consequências da obediência e desobediência. O livro deixa claro que a obediência a Deus trará bênção e prosperidade, enquanto a desobediência resultará em consequências negativas. Transição de lideranças. Moisés prepara o povo para a liderança de Josué, enfatizando a importância de seguir a Deus e manter a fidelidade à aliança. Chamado a justiça social. Deuteronômio também aborda a importância de cuidar dos pobres e marginalizados, promovendo a justiça e a compaixão. Adoração exclusiva a Deus. O livro enfatiza a importância de adorar somente a Deus, evitando idolatria às outras religiões. Então a gente vê que do livro de Gênesis ao livro de Êxodo, Deus não quer outra coisa na vida da gente a não ser obediência. Então ainda é nos dias de hoje, certo? Jesus não quer nada da gente a não ser obediência aos seus ensinamentos, à sua palavra. Ele deixou o Evangelho justamente para nos mostrar como nós devemos nos comportar aqui na terra. Quem deseja abraçar o mundo e viver as coisas do mundo, esquece de obedecer a Deus e viver as coisas que Deus deixou para nós. Mas aí você pode perguntar, e como a gente pode viver no mundo sem participar das coisas do mundo? Porque a gente precisa de pegar um carro que é do mundo, a gente precisa de ir no banco que é do mundo, a gente precisa ter dinheiro para comprar as coisas que é do mundo. Não se fala dessas coisas que é necessário ao corpo, que é necessário ao ser humano. Mas se fala das coisas que a própria palavra, quando você lê e você aprende, ela diz que se você fizer, você está pecando. Então, para você entender o que é você se afastar das coisas que o mundo te oferece, que te condena à morte eterna, é preciso que você leia a Bíblia. É preciso que você estude. É por isso que esse trabalho ele é feito do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que é preciso que durante a semana a gente continue lendo a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, lendo, relendo, texto e contexto, para a gente poder entender qual era o propósito de Jesus nas nossas vidas. Então Moisés teve esse compromisso que Deus deu a ele. E a história de Moisés, ela é uma história idêntica à história de Jesus. E o próprio Moisés, na sua trajetória até a terra prometida, em algum versículo, ele fala a respeito de Jesus. E Jesus também fala a respeito de Moisés, e a gente vai ver isso no Novo Testamento. Então é importante que você vai lendo a Bíblia, aí vai comparando uma história de um com a história do outro, e você vai ver o que é a palavra de Deus e o significado e o que ela quer para a vida da gente. Quando a gente chegar no livro de Daniel, a gente vai ver as profecias que Daniel teve. Aí quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai ver que para estudar o livro de Apocalipse, precisa estudar o livro de Daniel primeiro. Porque muitas coisas que estão em Apocalipse estão em consonância com o livro de Daniel. Mas isso a gente vai
dando continuidade aos estudos aqui toda sexta-feira, e você em casa acompanhando com a sua Bíblia, e durante a semana você lendo o capítulo todo e os versículos, você vai começar a entender qual é o propósito de Jesus para a nossa vida. Então, a gente vai fazer um resumo explicado do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, foi escrito por Moisés e reúne suas mensagens ao povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. O livro resume as leis, relembra o caminho do povo no deserto, reforça a importância de amar e obedecer a Deus, mostra que seguir a vontade de Deus traz bênção e desobedecer traz consequências. O livro de Deuteronômio se passa no final da caminhada do povo do deserto, pouco antes da morte de Moisés, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, após 40 anos no deserto. O nome Deuteronômio significa segunda lei, porque a primeira ele já tinha recebido, e depois ele recebeu de novo a lei. Lembra-se que ele quebrou a tábua da lei por conta da desobediência do povo quando ele chegou. Teve que voltar, receber a lei de novo, e durante a caminhada, Deus sempre acrescentava essa lei com alguns artigos. É como a Constituição. Nós temos a Constituição de 88 no Brasil, e sobre ela nós somos regidos. E sobre ela tem as obediências e as desobediências que podem nos acarretar alguma coisa. Então Deus deu uma Constituição àquele povo, para que eles seguissem as regras, e entregou a Moisés. E durante aquela caminhada, foi preciso que ela fosse aperfeiçoada, a lei, porque ainda mesmo com as leis que Deus deu, ainda continuava ainda alguns tipos de desobediência, e foi preciso que Deus foi aperfeiçoando. Então veio a segunda lei. O nome de Deuteronômio significa a segunda lei, porque Moisés repete a explicação novamente, muitas leis que Deus já havia dado ao povo. O livro é formado por 3 grandes discursos de Moisés, nos quais ele relembra a história da libertação do Egito, a caminhada pelo deserto e as lições aprendidas nesse período. Ele fala à nova geração, já que a anterior havia morrido no deserto, devido à desobediência. Então a nova geração não conhecia a lei, e a lei foi preciso repassar para ela todas as leis que Deus tinha dado ao povo. Então essa terceira geração recebeu uma nova lei. Durante o discurso, Moisés reforça a importância de amar e obedecer a Deus, seguindo seus mandamentos, com um coração sincero. Ele explica que a obediência traria bênçãos, prosperidade e paz, enquanto a desobediência resultaria em sofrimento, perdas e exílio. Também destaca a importância de ensinar essas leis aos filhos e manter viva a fé nas próximas gerações. Entre os momentos marcantes do livro de Deuteronômio estão a recapitulação da jornada no deserto, a renovação da aliança com Deus, a escolha entre bênção e maldição e a nomeação de Josué como novo líder, já que Moisés não entraria na Terra Prometida. Então você tem o livro de Deuteronômio, certo? Você vai estudar capítulo por capítulo em casa, versículo por versículo, e você vai entender, porque aqui estou lhe passando um resumo para que a gente possa ir adiantando até chegar no Novo Testamento, Mas aí Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida porque Moisés cometeu um ato de disciplina. Deus viu isso em Moisés, quando ele se irou e bateu na rocha com força. Eu já falei em outro momento aqui que Jesus representava aquela rocha. Que Jesus é considerado a rocha, a pedra fundamental, de onde sai água viva. E quando ele bateu, justamente saiu água viva.
E não era para ele bater com força na rocha. Era para ele tocar na rocha. E hoje o que é que a gente deve fazer em nossa vida? Se a rocha é Jesus, a gente precisa tocar na rocha, para que ela jogue sua água viva em nossos corações, para que a gente deixe entrar o entendimento da sua palavra dentro dos nossos corações. Mas para isso é preciso obediência. E como Moisés desobedeceu a Deus, Deus mandou ele tocar na rocha com a vara. Não mandou ele bater. Mas ele, por desobediência no sentido de estar agitado com o povo porque estava com sede e reclamando e xingando a Moisés, ele não escutou direito o que Deus falou e bateu com força. Né? Tocou a primeira vez, a rocha não saiu, aí bateu a segunda com força. Na vida a gente tem que aprender a esperar. E porque Moisés não teve a paciência de esperar, não entrou na terra prometida, certo? Conseguiu só ver a terra prometida de longe, no Monte Horebe. Né? Só conseguiu ver a terra prometida e ali mesmo foi seu túmulo. Né? Então, tudo é questão de obediência. Obediência em nossa vida. Para Deus, Ele não quer nada demais da gente. Para Deus, Ele quer que a gente seja obediente. E para ser obediente, Ele tem regras, Ele tem leis e a gente precisa cumprir. Se a gente vive neste mundo e a gente cumpre a nossa Constituição, que é leis dos homens, falhas em muitos pontos, né? Mas a gente cumpre a Constituição. Se a gente não cumprir, a gente está descumprindo muitas leis e pode receber as consequências. Então, com Deus é a mesma coisa. As leis, elas ainda são para ser cumpridas. Não como no Antigo Testamento, porque era olho por olho, dente por dente, mas Jesus veio, aperfeiçoou toda a lei. A gente vai ver isso quando entrar nos Evangelhos, que Jesus aperfeiçoou todas as leis. Né? Mas a gente precisa ser obediente diante de Deus, para que o Espírito Santo possa fazer morada em nós e trazer o mover, que é dar a gente o discernimento das coisas e o conhecimento da palavra. Deuteronômio é um livro que fala sobre memória, fidelidade, compromisso com Deus. Ele ensina que viver segundo a vontade de Deus é o caminho para uma vida abençoada, justa e cheia de propósito. Mesmo sendo um texto antigo, suas mensagens continuam atuais para todos que desejam viver com fé e responsabilidade. A autoria do livro de Deuteronômio é Moisés, o líder escolhido para Deus, conduziu o povo de Israel. A autoria de Moisés. Número de capítulos, são 34 capítulos que tem o livro de Deuteronômio. O propósito, relembrar ao povo de Israel as leis e mandamentos de Deus antes de entrarem na terra prometida, incentivando a fidelidade a Deus. Os temas principais: obediência a Deus, fidelidade à aliança, bênção e maldições, amor a Deus, responsabilidade das gerações futuras. Histórias importantes. Discurso de Moisés, capitulando a jornada no deserto, renovação da aliança, escolha entre bênçãos e maldições, nomeação de Josué como novo líder e a morte de Moisés, que vai ser encontrado no capítulo 34. O ensinamento que nós tiramos disso: amar e obedecer a Deus com todo o coração, ensinar os mandamentos às futuras gerações. A obediência traz bênção, a desobediência traz consequências. Deus é fiel e espera a fidelidade do seu povo. Os personagens principais do livro de Deuteronômio é Moisés, Josué, o povo de Israel e Deus, que é o centro. A mensagem que é trazida para todos nós: Deus é fiel à sua aliança e o povo deve viver com gratidão, obediência, amor e escolher seguir
a Deus e escolher a vida. Quem escreveu o livro de Deuteronômio? A autoria do livro de Deuteronômio é atribuída a Moisés, o grande líder, escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel na saída do Egito durante 40 anos de peregrinação pelo deserto. Neste livro, Moisés registra seus últimos discursos, nos quais transmite as instruções da lei de Deus à nova geração de israelitas, preste a entrar na terra prometida. Como Moisés não entraria na terra, suas palavras servem como uma despedida e uma renovação da aliança entre Deus e seu povo. Qual a principal mensagem que o livro de Deuteronômio transmite para nós? A principal mensagem do livro de Deuteronômio é a importância de obedecer a Deus com amor, fidelidade e de coração sincero. Moisés relembra ao povo de Israel tudo o que Deus fez por eles e reforça que para viver bem na terra prometida precisa seguir os mandamentos de Deus. A obediência trará bênçãos, enquanto a desobediência trará consequências. Ainda é nos dias de hoje. Como foi lá em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, no Antigo Testamento, ainda é nos dias de hoje. A sua desobediência do que Deus deixou para nós, através dos ensinamentos de Jesus, a sua desobediência trará para você consequências. Às vezes você vai dizer que é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É fruto do ato que você praticou. Uma árvore, ela dá o fruto de acordo com a sua raiz. A raiz forte. A raiz cresce, a árvore cresce junto com o caule, vem as folhas, as flores e depois o fruto. Isso é na vida da gente, a gente cresce, aí aprende as coisas, a palavra de Deus está ali para a gente aprende a palavra de Deus, e fazendo e obedecendo o que ensina, dará frutos bons. Mas a árvore que cresce e desobedece o caminho que Deus traçou para a nossa vida, vai dar frutos ruins, né? Então, é importante que a gente veja que tudo é questão de obediência nessa vida. A gente costuma no trabalho, né? Quando a gente está trabalhando, a gente obedece aos nossos chefes. Ele determina tal serviço e a gente vai e faz, cumpre tudo direitinho, né? Às vezes cumpre até além do que foi pedido para agradar. Mas será que aquele que nos colocou na terra, aquele que nos deu a vida, que foi Deus, existe tanta dificuldade em agradar a Ele? A gente desagrada a Deus todos os dias. Se a gente analisar, quando a gente coloca os nossos pés no chão, a gente já começa a desagradar a Ele. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar o joelho e agradecer. Porque é um dia de vida que Ele nos deu a mais. E se Ele nos deu é porque Ele tem propósito para a nossa vida. Durante todo o dia. Aí se a gente coloca o joelho no chão e agradece a Deus e pede a Ele a bênção durante todo o dia e proteção, pode ter certeza que vai vir. Certo? A bênção. Para que Deus proteja. Para que Deus livre de todos os males. Para que Deus esteja presente. A gente tem que aprender a ser grato nos momentos bons e grato nos momentos ruins. Porque Jesus não ofereceu seguir a Ele uma vida de abundância, de coisas só boas todos os dias. Eu vou seguir a Jesus porque todo dia eu vou ter coisa boa na minha vida. No mundo havereis de passar por aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Ele está dizendo para a gente, Jesus dizendo para a gente, que seguir a Ele é uma vida espinhosa, é uma vida de perseguições por conta do inimigo, do Satanás, né? Que quando você deixa as coisas do mundo e passa a servir a Jesus, você vai ser perseguido por ele, porque ele está perdendo uma alma. Quando você vive no mundo fazendo tudo que o mundo oferece aí, que desagrada a Deus, e você só vai conhecer que você está fazendo errado quando você lê a Bíblia, quando você vê o que a Bíblia diz a respeito dos pecados que o ser humano comete, e você passa
a deixar esses pecados para seguir a Jesus, então começam as tentações, certo? As perseguições do inimigo, justamente naquilo que você mais gostava de fazer, para tirar você da presença de Deus e você voltar a fazer a vontade dele. Então Jesus, sabendo de tudo isso, ele diz: para me seguir, vocês precisam entender que vocês vão passar por aflições, por perseguições, por calúnias, por defamações, mas tenham bom ânimo, porque eu também passei por tudo isso e venci o mundo. Você vai ler o Evangelho e você vai ver a história de Jesus, a perseguição dos líderes religiosos daquela época. E Jesus olha para Jerusalém de lá de cima e chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Né? Então é importante que a gente até veja o que Jesus estava pregando, combatendo a atitude dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Eram 3 grupos religiosos que entendiam das leis, da Torá, arcavam com fardos pesados nas costas do povo, mas eles não cumpriam em nada o que eles mandavam que o povo fizesse. Então Jesus combatia eles todos os dias, nos templos, pregando nos montes, pregando no mar da Galileia, com a multidão de mais de 5.000 pessoas, mostrando que ele era o Filho de Deus, através dos milagres realizados. E os fariseus sempre acompanhando, para de uma maneira pegar Jesus em falha, para o condenar, o julgar, o prender, o julgar e o crucificar, como foi. Mas Jesus sabia que tudo isso ia acontecer, porque Deus tinha revelado para ele que tudo isso teria que acontecer, para que a gente tivesse hoje a graça imerecida, a graça que Deus nos dá, que é uma graça imerecida, né? Foi a morte de Jesus. Então, meus irmãos, é importante que a gente observe que o trabalho que Deus quer que nós façamos em nossa vida é justamente estar servindo e obedecendo a Ele. A palavra está aí todos os dias, a palavra está aberta. Qualquer loja por aí você encontra uma Bíblia. Você pode comprar e você pode começar a estudar a palavra de Deus. Então é importante que a gente veja o nosso comportamento no dia a dia diante da presença de Deus. Mas você que nunca leu a Bíblia não sabe o que é certo e o que é errado. Vive, como diz Paulo e como diz Pedro, no mundo da ignorância. Mas não é questão de ignorância por brutalidade. Ignorância porque você não conhece a Bíblia. Mas você tem a oportunidade de conhecer. Ler, para não ser enganado. Porque hoje existem vários falsos profetas já revelados todos os dias, no intuito de fazer uma lavagem na sua mente, colocando na tua mão prosperidade, vida fácil, né? Curas. Então é preciso que você tenha a Bíblia para que você não se engane. Você vai ler, você vai ver se aquela pregação ali que está sendo feita está dentro da Bíblia ou está fora do contexto. Quando você estuda a palavra, quando você lê e o Espírito Santo te dá um entendimento, porque se o Espírito Santo sabe que tu estás com o desejo de aprender a palavra de Deus, então tu vai estudar, tu vai ler e o Espírito Santo vai te dar um entendimento da palavra. E quando tu chegar num templo desse, numa igreja dessa, tu vai ver a pregação, tu vai ver o que estão falando e tu vai comparar com a Bíblia. Se está dentro do contexto ou está fora do contexto. Então você vai ver muita coisa nos dias de hoje, e muitas religiões por aí,
que está totalmente fora do contexto do que Jesus quer que seja pregado. E outra coisa, a pregação, o evangelismo, não é só dentro das igrejas, ou para os próprios irmãos da fé, como os domésticos da fé. Eu pregar para quem já conhece é muito bom. É fácil, porque eu vou falar de uma coisa e a gente vai entender a mesma coisa. Mas a gente tem que levar a palavra para quem não conhece, para quem precisa. E o evangelismo ela tem que ser expandido para fora. Porque Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho a todas as criaturas, fazer delas discípulos, batizando, e por onde eles andassem, o Espírito Santo o acompanharia. E no lugar que ele chegasse, que ele fosse bem recebido, ali ficasse e comesse. E no lugar que ele não fosse bem recebido, ele saísse e batesse os pés para deixar a poeira no lugar. Então, Deus está dizendo que a gente, onde chegar, tendo uma oportunidade para levar a palavra de Deus, a gente leva. Se as pessoas ali aceitarem, vão ouvir, vão te fazer pergunta. Mas, se você perceber que eles não estão querendo mudar de assunto, então não insista. Você já deixou a palavra? Aí não insista. Saia, procure um. Mas Deus quer, Jesus, em seus ensinamentos, quer que a gente expanda a palavra. Né? Não fique somente ela retida dentro da igreja, ou com os irmãos ali da igreja. Ela tem que ir a todos os lares, a todos os lugares. Certo? Essa rádio é abençoada porque ela tem vários programas religiosos. E isso é bom, porque é uma forma de evangelizar. Mas é preciso que nós, irmãos, aprendemos a palavra, mas que Deus nos dê força, ânimo, para cada dia vencermos a batalha neste mundo. Porque as perseguições elas vêm de uma forma ou de outra, mas é importante que quando você está no Espírito Santo, você sabe que aquilo ali é para lhe provar. Por isso que é preciso a gente estudar a Bíblia, para a gente não ser enganado. Então, estamos fazendo um resumo do livro de Deuteronômio, último livro da Bíblia. Moisés foi o homem que teve uma conversa face a face com Deus. E a gente vai ver no Novo Testamento, quando entrarmos no Evangelho, que Jesus teve um diálogo, né? Que subiu ao monte, Jesus, Pedro, Tiago e João. E Jesus se afastou mais um pouco e subiu mais alto um pouco do monte e deixou mais embaixo os 3 discípulos que ele gostava mais de andar e de conversar mais. Ele amava todos, mas tinha aquele apreço de dialogar mais com aqueles 3. Pedro, Tiago e João. E Jesus sobe mais um pouco e Jesus se transfigura. E os apóstolos que abaixo estavam viram a presença de Elias e Moisés conversando com Jesus. Então, a gente vê que Deus ali estava presente através de Jesus, porque Jesus se transfigurou e conversou. E os apóstolos que ali estavam conseguiram ver. Certo? E Pedro teve a ousadia de dizer: Senhor, fala para que eles fiquem mais um pouco, eu farei uma tenda para que a gente possa ficar aqui. Aquele diálogo que Jesus teve com Moisés e Elias era para confirmar que dali em diante o trabalho de levar a mensagem, de fazer com que o povo tenha esta graça imerecida
que foi através do seu sangue na cruz que nos deu o direito da salvação. Moisés trabalhou para a salvação do povo israelita até a terra prometida. Elias pregou pela salvação do povo durante o período do rei Acabe e Jezabel. E foi arrebatado. E Jesus veio trazendo toda a lei, o cumprimento da lei, porque Jesus era judeu, cumpriu toda a lei, mas ele foi obediente até a morte de cruz para dar o direito a gente da salvação. Jesus não pecou em nada. E ele deixa os seus ensinamentos para que a gente aprenda. Para que a gente leia e aprenda a ser obediência. O que Deus quer de nós é obediência aos seus ensinamentos. Então, nesta manhã, meus irmãos, que a gente possa dar início a esse trabalho do livro de Deuteronômio, estudando durante a semana. E na próxima semana continuaremos no livro de Deuteronômio. Então, hoje ficaremos com esta parte do início, do resumo. E vamos agradecer para finalizar o programa, porque já é 8h18 e tenho 2 minutos para fazer esse término, para que o irmão Júlio Filho comece o segundo programa dele. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos evangélicos, eu quero agradecer a todos os irmãos católicos, que Deus possa estar deixando um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os irmãos evangélicos e católicos. A todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa deixar um beijo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os irmãos. Um abraço da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes, a minha família e a todas as famílias do programa Estudando a Palavra de Deus. Então vamos orar e agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor abençoe a vida de todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, durante o dia de hoje e durante a semana, através da Folha Itaeguense do YouTube. Então que Deus possa estar abençoando a cada um de nós durante todo o dia de hoje. E entrego este programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Obrigado a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaém.